Muito bem. Bom dia, irmãos. Bom estar com os irmãos hoje de manhã, depois já de termos tido a nossa primeira aula com o nosso irmão Davi. É um prazer estarmos juntos também para esta segunda aula. Vamos continuar, os nossos estudos sobre a ética cristã. Eu convido, então, a todos para já ir se acomodando de novo, pegando suas Bíblias, para que nós possamos, daqui a um minutinho, já retomar a nossa aula. Quero agradecer mais uma vez os irmãos, que têm organizado esta escola bíblica do Triângulo. Deus continue abençoando os irmãos e que sempre haja em nós o desejo de estudar, de buscar a palavra de Deus. Eu sempre gosto de lembrar que nós que estamos aqui hoje de manhã escolhemos a melhor parte. E essa não nos será tirada, Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós escolhemos nos assentar aos pés de Cristo, ouvir a sua voz, aprender, ter as instruções, os bons conselhos que vêm da palavra de Deus. Certamente isso é bênção, é luz para a nossa caminhada, que Deus continue abençoando cada um de nós. Muito bem, eu vou pedir ao irmão Davi que faça uma oração para nós iniciarmos esta segunda aula. Nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, e nós estamos no finalzinho ali das bem-aventuranças, Mas eu vou convidar nosso irmão Davi que possa orar a Deus, pedindo as bênçãos sobre esse tempo, essa segunda aula. Irmão Davi, por favor. Pois não, vamos orar então. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo em volta da tua palavra que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pela tecnologia que pode ser usada para esta finalidade. E mais uma vez nós queremos não só que o Senhor abra e use essa tecnologia, mas acima de tudo que o Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente, para recebermos a tua palavra, para conhecermos melhor a tua vontade para as nossas vidas e que nós sejamos conduzidos por esta palavra tão abençoada e abençoadora. E dessa forma nós vivamos vidas que te agradem. Conduze os pensamentos e a fala também do nosso irmão Alexandre, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, usado para honrar e glorificar o teu nome e para nos fazer cientes daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pedimos a tua bênção sobre os recursos tecnológicos, que não haja nenhuma pane, nenhum problema, mas que o Senhor possa estar conduzindo e usando cada instante e cada aparelho para o cumprimento do teu propósito, da tua vontade. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmão Davi. Vamos abrir nossas Bíblias, então, irmãos. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler verso 10, 11 e 12. Nós estamos procurando, considerar a ética cristã, o caráter cristão, olhando para o Sermão do Monte. E há aqui, de fato, muitas instruções para nós que apontam para Cristo, que falam da pessoa bendita de Cristo, aquele a quem nós devemos imitar e sermos mais e mais semelhantes a Ele mesmo. Vamos ler, então, Mateus, capítulo 5, versículo 10.
Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Somente esses 3 versículos, que Deus continue abençoando a sua palavra hoje de manhã. Muito bem. Interessante nós olharmos para esta bem-aventurança. Parece que ela é um pouco mais completa do que as outras que foram anteriormente mencionadas, né? São 3 versículos para falar desta bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurado aqueles que forem insultados e perseguidos por causa de Cristo ou por causa do testemunho de Cristo, né? O Senhor Jesus fala desta verdade, né? E nós podemos considerar como de fato um privilégio para nós, quando lá em João ele disse: a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. O Senhor Jesus já previu e já ensinou os seus discípulos, deixou também para nós esta instrução. E nós precisamos focar, de fato, na razão da perseguição, por causa da justiça e por causa de Cristo, ou por causa do testemunho de Jesus Cristo. Todas estas bem-aventuranças, né, que apresentam traços de um caráter de alguém renovado, de alguém nascido de novo, devem fazer parte da nossa vida, de maneira visível, prática, e assim sermos coerentes com aquilo que o Senhor tem apresentado para cada um de nós, né? É interessante olhar para as outras bem-aventuranças, né, e perceber em nós traços deste caráter, né? Alguém que chora, alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, como nós já temos considerado. Interessante olhar para esta expressão também da perseguição, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem abaixo da bem-aventurança dita dos pacificadores. Lembrando que todas estas características, né, ou todos esses traços de caráter devem existir em nós, e nós devemos procurar viver isso de uma maneira prática, real, visível, não apenas na teoria. Um discipulado por conduta, né, por prática, por procedimento, por comportamento de vida. E eu gostaria de pensar, então, nesse momento, que esta bem-aventurança, ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, de fato faz parte de uma descrição geral dos cristãos, assim como ser limpo de coração, ser misericordioso, ser um pacificador, é uma descrição do crente. Ser perseguido por causa da justiça é também uma descrição daquele que é nascido de novo, daquele que, de fato, ele luta pela justiça, tem fome e sede de justiça. É como se o Senhor Jesus estivesse mostrando para os discípulos: olha, quando vocês, então, atingirem esta condição, quando estas bem-aventuranças, de fato, forem
o seu modo de conduta, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser afrontados pelo mundo e vocês precisam suportar tudo isso com alegria. É uma declaração admirável do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois, ou bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Vamos lembrar disso quando nós continuamos esses estudos, né? É uma característica do crente. Então, talvez cabe aqui já a primeira pergunta para nós. Em que aspecto eu tenho sido perseguido por causa da justiça? Se eu quero ver em mim o choro, a humildade de espírito, se eu quero ver em mim a mansidão, a fome e a sede pela justiça, se eu quero ver na minha vida, na maneira como eu estou agindo e reagindo às situações, alguém que é limpo, que é pacificador, eu também preciso desejar o resultado de uma vida em conformidade com a justiça de Deus. O resultado é você vai ser perseguido. Assim, talvez não há outra das bem-aventuranças aqui mencionadas que seja tão mal compreendida ou tão mal aplicada também por aqueles que estudam a palavra de Deus, pelos cristãos, né? E por isso eu estou enfatizando a questão perseguidos por causa da justiça, por causa de uma qualidade de caráter e atitude, uma justiça atribuída àqueles que confiam, que têm uma confiança plena no Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos apenas bem-aventurados, felizes em santidade, aqueles que são perseguidos, mas nós lemos bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E nós precisamos compreender exatamente aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Eu quero frisar, então, antes de trocar aqui o slide, que da mesma maneira que nós queremos, de fato, ver em nós um coração limpo, uma humildade de espírito, sermos, de fato, misericordiosos e pacificadores, nós também devemos estar prontos a aceitar o resultado desta vida transformada pelo Espírito, desta vida completamente mudada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, né? Devemos estar prontos para sofrer perseguições. Talvez seja importante pensar em alguns pontos que não são, ou não devemos atribuir esta bem-aventurança a estes pontos. Por exemplo, nós não lemos bem-aventurados os perseguidos por causa de uma atitude contraditória, algo que é digno de objeção, algo que é digno de oposição. A Bíblia não está dizendo isso. Bem-aventurados aqueles que têm atitudes contraditórias. Nem muito menos está dizendo bem-aventurados aqueles que encontram dificuldades, encontram oposições ou perseguições por serem pessoas difíceis, de difícil trato. Também não está dizendo isso. O texto ainda não diz que são bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes, porque falta a eles sabedoria, porque são insensatos, porque são tolos no seu testemunho ou na sua maneira de viver. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo bem-aventurados
aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E muitas vezes nós achamos que somos felizes em santidade porque estamos passando por situações difíceis, porque temos atitudes dignas de objeção, porque somos pessoas difíceis, de difícil trato, difícil relacionamento, porque somos, às vezes, insensatos, tolos, falta-nos a sabedoria. E não é nada disso que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós precisamos conhecer, entender a razão pela qual estamos sofrendo. Não pode ser por nossa própria insensatez, ou por causa de algo que está relacionado com a nossa justiça própria, com as nossas ações, com as nossas vidas, que não condizem com a justiça divina, com aquilo que é justo aos olhos de Deus, com aquilo que é correto, reto, né? Nosso Deus é justo, ele é reto em todos os seus caminhos, é perfeito, nele não há trevas, as suas instruções são perfeitas, aptas para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados em toda boa obra. Então, não podemos atribuir esta bem-aventurança a qualquer falha nossa, a qualquer falha nossa. A promessa, então, não se aplica a essas pessoas, né? Somente se refere àqueles que estão sofrendo perseguidos, estão sofrendo perseguições por causa da justiça. Irmãos, que nós não sejamos tolos, né, para atrair sobre nós um sofrimento desnecessário, para atrair sobre nós uma oposição que não havia necessidade de sofrer aquela oposição, aquela perseguição, aquela dificuldade. Assim, devemos deixar esta justiça própria de lado e, de fato, viver em conformidade com a palavra de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Como está no slide aí, né? Podemos criar dificuldades totalmente desnecessárias para nós mesmos, causada por alguma tola noção a respeito da maneira de viver e testemunhar, vivendo uma ética e caráter baseado em justiça própria. Isto não inclui, os sofrimentos causados daí não inclui esta bem-aventurança. Mas vamos lembrar, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Nós não lemos também, por exemplo, que são bem-aventurados os fanáticos. E talvez os irmãos, não quero que os irmãos me entendam mal, né? Não são bem-aventurados aqueles que têm um zelo excessivo, que excede o bom senso, a sabedoria que o próprio Senhor nos tem ensinado. O fanatismo pode, sim, levar a uma perseguição desnecessária. O fanatismo no sentido de cegueira, de loucura, de intolerância, este fanatismo, este zelo excessivo, nós não encontramos isso no Novo Testamento, nos ensinamentos do Novo Testamento. E este espírito fanático, muitas vezes, leva as pessoas a caírem em dissabores, em perseguições, em sofrimentos, em aborrecimento
desnecessários, né? Desgostos desnecessários. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não atrair, então, sobre nós sofrimento desnecessário, perseguição desnecessária. O Senhor Jesus diz em Mateus 10:16, devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, inofensivos, sem mistura de nada mal, né? Prudentes, mas simples como as pombas. Em outras palavras, irmãos, fechando também esse pensamento, nós não lemos aqui, bem-aventurados os perseguidos por fazerem algo errado, por fazerem algo fora daquilo que é a justiça de Deus. Não são bem-aventurados aqueles que estão sofrendo oposição ou perseguição por fazerem algo errado. Pedro, ele coloca isso muito bem para nós ali em 1 Pedro capítulo 4, abra sua Bíblia, 1 Pedro 4, verso 15 e verso 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor. Ora, você não falou nada disso, Alexandre, até agora, nessas negativas que você apresentou, mas ele continua, Pedro continua. E ele coloca na mesma altura ali, no mesmo padrão, né? Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, como quem se intromete na vida dos outros. Outra versão diz, um intrometido supervisor de assunto dos outros, assuntos pessoais. E o verso 16, mas se padece como cristão, se padece por causa da justiça, se padece como alguém que está vivendo uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, não somos bem-aventurados quando somos perseguidos por fazer algo errado, algo que está fora da justiça e do padrão. Não somos perseguidos por termos atitudes contraditórias, atitudes repreensíveis. Não somos bem-aventurados, por sermos indivíduos difíceis. Não somos bem-aventurados quando sofremos perseguições, porque nos falta sabedoria, porque somos insensatos muitas vezes, porque somos tolos na nossa maneira de viver e também de testemunhar. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não somos bem-aventurados quando somos fanáticos, quando há um excessivo zelo que deixa de lado o bom senso para querer aplicar a todo custo aquilo em que acreditamos. E notem mais uma vez, o sentido deste fanatismo é a cegueira, a loucura, a intolerância. Eu quero ainda pensar em mais um ponto, bem pertinente para nós, nos dias em que nós vivemos, de tanta polarização. O texto também não está dizendo, bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. Por defenderem alguma causa. O texto é muito claro, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não está apontando aqui sofrimentos provocados por motivos político-religioso, porque nós queremos defender uma causa política. E por mais que nós ouvimos algumas frases de efeito, né? Não me incomoda o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, nos convidando a engajar nesta luta política, a defender determinado lado ou determinado partido. Irmãos, nós deveríamos tomar muito cuidado antes de nos envolver, porque certamente vamos sofrer algum tipo de perseguição ou oposição, mas aqui não está
apresentando uma bem-aventurança àqueles que se envolvem em causas político-religiosas, né? Que Deus nos dê a graça, a compreensão, a sabedoria, para que nós possamos discernir entre os nossos preconceitos políticos e também os princípios religiosos que o Senhor nos tem apresentado, né? Que nós não venhamos também a criar barreiras para que haja uma dificuldade de apresentar o evangelho para aqueles que não têm a mesma postura política que nós. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter uma posição e podemos ter esta posição e defendê-la e às vezes até manifestar a nossa posição. Que nós não podemos é demonizar aqueles que pensam diferente de nós, criando assim uma barreira, um impedimento para que eles ouçam a boa mensagem do evangelho que nós carregamos. Mas a instrução aqui é: a bem-aventurança para os perseguidos não diz respeito àqueles que estão sofrendo porque estão defendendo uma causa política. Que Deus nos dê entendimento em todas estas coisas. É claro que em tudo isso nós temos o Senhor Jesus Cristo como exemplo supremo para nós. Ser justo ou sofrer por causa da justiça é sofrer porque nos tornamos como Cristo, assim como Ele é, no seu caráter, na sua maneira de viver. Há um corinho que eu gosto muito no Cânticos de Sião, número 145, que diz: ser semelhante a Jesus Cristo através do meu viver é tudo quanto a Deus eu peço. Como Cristo, eu quero ser. Que esta seja a nossa oração, ser semelhante a Jesus Cristo, como Ele, como Cristo, eu quero ser. E é claro que, à medida que nós formos mais e mais parecidos com Cristo, como o Senhor Jesus Cristo, nós vamos sofrer perseguições e oposições. Bem-aventurados são os perseguidos por serem conforme Cristo, que tem a mesma forma, o mesmo caráter, a mesma atitude, o mesmo entendimento, a mesma prontidão em obedecer. Bem-aventurados são os perseguidos por serem conforme Jesus Cristo. João, como está aí no slide, João capítulo 15, verso 18 a 20, o Senhor Jesus, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E aqui, mais uma vez, cabe uma reflexão, meus irmãos. Se bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça faz parte de uma descrição do verdadeiro cristão, e se o Senhor Jesus está dizendo: se me perseguiram, também vos perseguirão a vós, a minha pergunta é: se eu não estou, de maneira nenhuma, provando na minha vida nenhum tipo de oposição ou perseguição, o que eu estou mostrando ao mundo do meu Senhor Jesus? O que eu estou apresentando ao mundo do caráter cristão? Mais uma vez, à medida que nós vivemos todos esses aspectos da bem-aventurança, quando a descrição ali for a descrição de nós mesmos, o resultado, meus irmãos, é que nós sofreremos perseguições, oposições, dificuldades. O mundo vos odeia.
diz o Senhor. Não somos do mundo, não pertencemos a este lugar. E, de fato, o mundo jaz no maligno. Nós temos pensado na vinda do Senhor, nessa expectativa, e que nós possamos viver a realidade da vinda. E, de fato, quando nós entendemos que ele vem, e breve, está sobre as nossas cabeças a vinda do Senhor Jesus Cristo, prestes a cair sobre nós, nós vamos purificar as nossas vidas, nós vamos amar a vinda de Cristo, nós vamos estar prontos a sofrer por causa da justiça, por causa daquilo que é reto, correto, justo e bom. Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na verdade, todos aqueles que estão desejando, de modo devotado, servir a Deus, viver dentro de Cristo, escondidos nele, em conformidade com a pessoa de Cristo, com aquilo que Cristo tem nos apresentado de uma ética cristã, um caráter cristão, padecerão perseguições. Não há aqui um talvez. Não está dizendo que você precisa estar em países onde é grande a perseguição. Pelo simples fato de viver o caráter cristão, pelo simples fato de ser um crente autêntico, você vai ter dificuldades. E uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, com os jovens também, é se lá na escola, lá na faculdade, você é bem quisto por todos. Se você faz sucesso entre os seus colegas, então, provavelmente você não tem vivido o caráter cristão. Não tem testemunhado de Cristo. Não tem amado a justiça, aquilo que é reto, bom, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é respeitado. Nós possamos considerar estas coisas. De fato, todos que querem viver vidas com devoção e temor a Deus, em Cristo Jesus, serão perseguidos. O exemplo supremo é Cristo. Olha a maneira como que o mundo tratou o Senhor Jesus Cristo. Não havia pessoa mais amável, santo, puro, bondoso, gentil, manso, humilde. E olha o que os homens fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como o Senhor mesmo nos ensina, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Considera a vida do Senhor Jesus. Considera as oposições. Como o mundo o tratou, e que nós estejamos dispostos e prontos para também sofrer em nós mesmos as aflições que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, sofreu. Eu quero pensar em mais um ponto. Nós falamos muito da perseguição do mundo, daqueles que não conhecem a verdade, daqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados. Mas olhando para a vida de Cristo, como nós estamos dizendo, o exemplo supremo para nós, quais foram os seus principais perseguidores? Foram os religiosos. Foram os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Como nós vemos ali em Lucas, capítulo 11, versos 53 e 54, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo, apertando o Senhor Jesus Cristo,
para provocá-lo a falar a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar alguma coisa proveitosa de dentro da sua boca, a fim de o acusarem. Em muitas ocasiões, os religiosos foram até o Senhor Jesus Cristo procurando nele algum tropeço, alguma falta, para que pudessem acusá-lo. Uma perseguição clara à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Esta mesma perseguição foi vista e foi sentida pelos primeiros cristãos, pela igreja primitiva. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos, né, a perseguição que Saulo de Tarso, ele assolava a igreja, Atos 8, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, levando-os para serem presos. Capítulo 9, nós vemos que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Um religioso. O que nós encontramos aqui é que a Bíblia nos mostra, nos ensina, mesmo aqui nesse texto, que as perseguições, elas virão de fora, muitas vezes, as oposições virão de fora, mas também elas vêm por homens religiosos, mas também elas vêm de dentro. Talvez por alguém que se diz um cristão, talvez por alguém que não tem discernimento ainda, mas elas podem vir certamente de dentro. E nós, se formos honestos, nós vamos concordar que muitas das nossas dificuldades sofremos justamente por aqueles que nós esperávamos que estariam lado a lado conosco, né? Ombro a ombro, preenchendo as fileiras, lutando a mesma batalha. Davi tem uma expressão no Salmo que ele diz: se fosse o meu inimigo, eu saberia que ele vem contra mim. Se fosse o meu inimigo, se fosse os de fora, eu estaria preparado. Mas você, que come comigo, que se assenta à mesa comigo, eu não estava preparado. Infelizmente, essa tem sido a experiência de muitos, procurando fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, procurando viver uma vida de obediência, de devoção a Deus, sofrem grande oposição daqueles que não se esperava oposição. Felizmente, nas igrejas existem muitas ideias, doutrinas de homens, tradições, que estão, às vezes, longe de ser o ensinamento do Novo Testamento, longe de ser a sã doutrina. E essas ideias, essas doutrinas de homens, essas tradições, levam os seus defensores, aqueles que defendem essas ideias, de maneira fanática, muitas vezes, né? Com um zelo excessivo, desprovidos da sabedoria e do bom senso que a Bíblia nos instrui, leva esses defensores a perseguir aqueles que estão tentando seguir sinceramente uma vida reta, uma vida justa, obedientes à verdade de Deus, obediente aos ensinamentos do Senhor. Esse legalismo, não é? Essa fixação excessiva em códigos de conduta, um cristianismo cheio de formalidades, cheio de regras. Este legalismo geralmente é o pior inimigo da fé cristã. Pior inimigo do caráter cristão.
Nós precisamos entender que o bom é inimigo do excelente. Às vezes nós queremos fazer só o que é bom, aquilo que nós achamos bom. Deus tem para nós o excelente, a sua vontade, a sua palavra, a sã doutrina, as instruções que vêm da parte de Deus. Considerando, irmãos, tudo isso que nós temos pensado até agora, fica para mim a pergunta, mais uma vez. Será que eu sou bem-aventurado por sofrer algum tipo de oposição e perseguição por causa da justiça? Ou será que sou eu aquele que está perseguindo alguém? Será que sou eu aquele que está sendo empecilho e oposição para que um irmão possa viver uma vida honesta, sincera, dedicada, na liberdade que há no Espírito Santo para servir a Deus? Cuidado, irmãos, nós precisamos fazer essas considerações. O mundo já é oposição. E muitos crentes nominais e muitos insensatos já são oposição. Nós não devemos ser oposição e nem perseguir. Nós devemos viver o exemplo de Cristo. Nós devemos ser mais e mais semelhantes. Como Cristo eu quero ser. Mais uma vez, que Deus nos dê a humildade, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê bom senso para aplicar o conhecimento que Ele nos tem dado de maneira justa, mas também amorosa. Justa, mas amorosa. Vamos considerar mais um ponto. Qual o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo foi perseguido? Será que Cristo foi perseguido porque ele era bom, gentil, amável? Será que Cristo foi perseguido porque ele recebia as multidões? Porque ele dava atenção a todos? Sabemos que não. É muito difícil alguém ser perseguido porque é bom, porque é amável, porque é gentil. O mundo gosta de pessoas assim. E se a única coisa que você tem procurado ser é bom, amável e gentil, o mundo vai te abraçar. Cristo foi perseguido por ser diferente das outras pessoas. Por carregar em si mesmo uma justiça perfeita, santa. É por isso, sim, que os fariseus odiavam o Senhor. E é por isso que o mundo vai odiar o verdadeiro cristão, aquele que tem uma vida real. A vida do Senhor, o caráter, a maneira como ele agia e reagia diante das circunstâncias, condenava a hipocrisia dos religiosos, a falsa religião, condenava aquela coisa aparente apenas. E Cristo muitas vezes fez isso pelas suas palavras, né? Chamando os escribas e fariseus de sepulcro caiado. Por fora, bem branquinho, mas por dentro, cheio de podridão. Então, o caráter de Cristo, a sua justiça, desperta o ódio no coração pecaminoso do homem, no coração enganoso do homem. E também, se nós formos diferentes, se a nossa justiça, lembra lá no começo dos estudos, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós precisamos ser diferentes. João 10, 31 e 32 diz:
eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Olha, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho apresentado boas obras a vocês. Por qual destas boas obras vocês querem me apedrejar? Mas não eram pelas boas obras, mas pelo caráter, porque Cristo era diferente. Eles odiavam o Senhor Jesus Cristo e levaram isso até a última consequência. A pessoa de Cristo ofendia, a pessoa de Cristo condenava, a pessoa de Cristo era luz para aqueles que estavam em trevas, e a maneira que Cristo se apresentava, a luz iluminava os erros, as faltas, as mazelas, a vergonha, a hipocrisia, a falsidade. Por isso, o odiavam. E lá em Mateus nós vemos a última consequência deste ódio dos religiosos, daqueles que deveriam temer a Deus, daqueles que deveriam conhecer a palavra de Deus. Pilatos sabia que por inveja Cristo havia sido entregue. Ele é diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Ele vive aquilo que ele está pregando. A diferença, a conduta perfeita de Cristo, o caráter perfeito de Cristo, de fato, despertou o ódio daqueles corações que não se arrependeram e não viviam uma vida real diante de Deus. Eles levaram a multidão a preferir um assassino, um malfeitor, e rejeitar a Cristo. Isso nós vemos muitas vezes, mesmo entre nós. O mundo prefere aquilo que é mal e rejeita o que é bom. E mesmo nós vemos isso nas igrejas, preferindo aquilo que não traz consigo um caráter verdadeiro e rejeitando aquele que quer viver uma vida honesta, justa, na presença do Senhor. E eles disseram: seja crucificado, crucifica-o, não queremos que ele reine sobre nós. Meus irmãos, esta ética cristã, este caráter cristão, só pode ser visto naquele que nasceu de novo. Todas estas verdades que nós temos considerado, elas serão verdade na vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram inteiramente transformados. Então, sim, são bem-aventurados todos aqueles que vivem como Jesus Cristo, que vivem como Cristo viveu aqui neste mundo. E esses, para que possam viver como Cristo, precisam receber a nova natureza, precisam nascer da água e do Espírito, da palavra, do poder do Evangelho, do convencimento do Espírito Santo. Portanto, se há entre nós algum amigo que não chegou ainda ao arrependimento, nessa manhã é a oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo. Porque aquele que não nascer de novo não verá o reino, não vai entrar no reino dos céus. Deus amou ao mundo de tal maneira, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, trazendo redenção, salvação. Então, amigo, creia no Senhor Jesus Cristo hoje e manhã, para que você possa, de fato, demonstrar, viver a realidade deste caráter cristão, sabendo que te esperam
oposições, perseguições, mas acima de tudo nos espera uma gloriosa vida eterna com Cristo. E este é o próximo ponto que nós queremos considerar. Mas antes de passar para o próximo slide, para o último pensamento dessa manhã, olha, se nós apenas imitarmos a Cristo, se nós apenas quisermos ter uma aparência de bondade, de gentileza, de amabilidade, de socorrer um ou outro, se nós apenas quisermos imitar de maneira rasa o Senhor Jesus, nós vamos ser elogiados, nós vamos ser abraçados pelo mundo. Agora, se nós quisermos ser verdadeiramente como o Senhor Jesus, então, é certo que o mundo vai nos odiar. Vamos considerar o verso 12 para finalizar. Alegrem-se, Mateus 5:12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, sofrer por Cristo é um privilégio. É algo que traz alegria, deveria trazer alegria. Há uma grande recompensa para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, por causa daquilo que é justo. Se sofremos, também com ele reinaremos, diz 2 Timóteo 2:12. Então, bem-aventurados, felizes em santidade, é uma honra sofrer perseguição, oposição. Atos 5, verso 40 diz, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Olha o verso 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, pulando de alegria, de terem sido julgados dignos de padecer afronta, de sofrer perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. É sim uma oportunidade de glorificar a Deus. Nosso irmão Davi já mencionou isso hoje de manhã, sofrer oposição e perseguição por causa da justiça, por causa do testemunho de Cristo, é uma oportunidade de glorificar a Deus, de fazer a nossa vida ter sentido, de honrá-lo e sentir, sim, o consolo especial que o Senhor nos dá. Não te deixarei, nem te desampararei. 2 Coríntios 1:15 diz assim, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ora, se eu estou sendo de fato perseguido por causa da justiça, por causa daquilo que é reto, justo, se de fato eu estou sofrendo oposição, calúnia, por causa do testemunho de Cristo, se são abundantes na minha vida estas aflições, serão também abundantes a consolação que vem do Senhor. E por isso que eu tenho perguntado, irmãos, em que aspecto nós temos provado a perseguição, a afronta, a oposição? Porque se eu não estou experimentando perseguições, afrontas, aflições, eu também não estou experimentando o consolo. E aqui está a bem-aventurança. Aqui está a felicidade. Feliz em santidade. Porque nós recebemos o consolo, o amparo, o abraço. Sabe? Que isto seja real na vida de cada um de nós. Aqueles que sofrem oposições e perseguições
serão recompensados. Deles é o reino dos céus, diz o verso 10. Deles é o reino dos céus. Irmãos, não há nenhum sofrimento que possa nos fazer dignos do céu. Não há nenhum sofrimento que nós venhamos a passar, nenhuma oposição, nenhuma perseguição, por mais terrível que seja, que possa nos fazer dignos dos céus. Nada. Mas ainda assim, o Senhor oferece os céus. Deles é o reino dos céus. Esta grande recompensa, este grande galardão, está no céu, é futuro, fora do alcance das nossas vistas. Nós não estamos vendo, nós ainda não alcançamos a promessa, mas ele está bem guardado, fora do alcance das circunstâncias, do acaso, fora da vaidade deste mundo, fora da fraude, das mentiras, fora da violência deste mundo. Porque deles é o reino dos céus. A grande recompensa, a grande galardão. É Deus mesmo quem vai cuidar daqueles que perdem tudo por amor a Ele, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É Deus quem irá cuidar. É Deus quem, de fato, vai guardar as nossas vidas em Cristo Jesus. O céu é a linha de chegada para aqueles que estão correndo bem. O céu é o alvo. Nós não estamos aqui sem saber para onde vamos. Nós não estamos aqui sem conhecer as coisas futuras. Nosso irmão Davi tem mencionado as coisas futuras que nós precisamos compreender para que mudem as atitudes do presente, sabendo aquilo que alcançaremos na eternidade. É Deus quem vai nos recompensar. Assim perseguiram os profetas antes de vós. Nós temos o exemplo desses homens que sofreram, foram perseguidos. Eles foram antes de nós. Eles foram melhores do que nós, em excelência. Eles foram além do que nós possamos chegar. Eles são exemplo. Devem nos animar, deve nos fortalecer. Tiago 5:10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tomai por exemplo de quê? De vida boa e abençoada, tranquila, confortável. Não, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eu quero ler Hebreus, o finalzinho de Hebreus 11, e ver o que aqueles irmãos ali suportaram, e como de fato são grandes testemunhas e grandes exemplos para nós. Hebreus 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido causa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que nós temos aqui em Hebreus é um relato de homens que, por causa da justiça, homens e mulheres, que por causa da justiça sofreram grande perseguição, homens dos quais o mundo não era digno, que esperavam, almejavam este dia em que estarão transformados para sempre na presença do Senhor. Deles é o reino dos céus. E tenham como exemplo os homens do passado. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O verso 12 ainda diz: exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos. Alegrem-se, exultem. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Notem, aqui está toda a diferença. É por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ali está a chave de compreender. Por amor a Cristo, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. 1 Pedro 4, 12 e 13, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se de coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ora, é claro que nós nunca vamos poder participar das aflições redentoras, Cristo carregando sozinho o peso do pecado, Cristo sofrendo o dia do furor da ira de Deus. Não, nós não temos condições de suportar estas aflições, mas é um privilégio, meus irmãos, para nós, podermos participar dos sofrimentos de Cristo. É motivo de grande alegria quando somos perseguidos, quando recebemos afronta, quando se levantam oposições. Somos, sim, participantes da rejeição, e o Senhor nos convida: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz, senão a vergonha, a rejeição, a afronta, a oposição, a perseguição sobre Cristo? Nós somos convidados a tomar a cruz, suportar o opróbrio que os homens lançaram na pessoa de Cristo. Recebemos, irmãos, em nosso corpo, fisicamente, emocionalmente, as ofensas que os homens ímpios infligem ainda hoje sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus. Todas as ofensas que os homens fazem contra Cristo, nós deveríamos estar dispostos a carregar sobre nós,
com alegria, cuidando, sim, ser motivo de grande alegria, padecer por causa deste nome bendito, deste nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo, até o dia em que estaremos todos juntos, transformados na eternidade. Lembrando do caso de Estevão, naquela perseguição em que Saulo de Tarso estava ali e acompanhava tudo e foi colocado a capa aos pés dele, ele não foi livre daquele apedrejamento. E muitas vezes os servos de Deus não são livres das aflições. Mas que cena maravilhosa quando Estevão podia ver os céus abertos e contemplar aquilo que o esperava. Não havia, no meu entendimento, não havia ali tristeza. A dor, sim, ele estava sendo apedrejado, mas com alegria, contemplando a eternidade. Que nós também, irmãos, possamos ser mais e mais semelhantes a Cristo. E bem-aventurados quando sofremos perseguições por causa da justiça, por causa do testemunho do nome de Cristo. Sejamos felizes, alegres, porque é grande a nossa recompensa nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero terminar ainda com esta frase: a glória de amanhã tem suas raízes no sofrimento de hoje. A glória de amanhã tem suas raízes no sofrimento de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.